Bom, hoje temos mais uma vez a grande honra de recebermos no Instituto Realitas o professor Dr. José Eduardo Franco, que é um parceiro nosso já de muitos anos, um grande intelectual português, e hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre Antônio Vieira e o Quinto Império. Ontem nós estávamos numa palestra de um rabino, Gilberto Ventura, e nós podemos perceber como determinados elementos da cultura portuguesa, elementos, diríamos assim, messiânicos, elementos, certas visões que existiram em Portugal, principalmente no século XVI e XVII, têm ainda influência e peso, pelo menos no Brasil, né? E o professor é um grande especialista em Padre Antônio Vieira, coordenou a edição das obras completas do Padre Antônio Vieira. E Padre Antônio Vieira é importante porque ele pensou o Quinto Império, que é um momento especial da história, e localizou isso na civilização portuguesa, ou, diríamos, em luso-brasileira. Então eu gostaria de ouvir o professor sobre o Padre Antônio Vieira, o seu sonho de um Quinto Império, e sobre o que isso diz à nossa civilização luso-brasileira e como isso pode ser entendido hoje. Muito obrigado, Sr. Professor Edgar Leite, pelo convite. É um prazer estar aqui no Instituto Realitas mais uma vez. Este Instituto está a tornar-se uma instituição de referência na promoção do diálogo cultural português e brasileiro e também com outras culturas. É sempre uma alegria estar aqui consigo. O Padre António Vieira, realmente, no século XVII, pensou aquilo que era a situação da humanidade no seu tempo. Uma humanidade que estava atravessada por uma grave crise. Nós esquecemos que o século XVII era o século em que as potências europeias estavam a construir as suas redes imperiais nos vários continentes do mundo, e essa assunção dos impérios europeus foi geradora de conflitos no plano global. Até podemos considerar que no século XVII se observou ao disseminar de conflitos no Oriente, no Ocidente, em vários pontos do globo. Alguns autores até consideram que o século XVII resistiu a uma espécie de proto-Primeira Guerra Mundial, porque os holandeses, os ingleses, os franceses, os portugueses, os espanhóis estavam em guerra em vários pontos do globo. E realmente a partir da Europa comecei a verificar no século XX, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E Vieira olhou para esse mundo em conflito, em guerra, e toda aquela esperança que surgiu na virada do século XV para o século XVI, com a expansão portuguesa e espanhola e com o projeto associado de universalização do cristianismo, isto de criar um mundo todo ele cristão, marcado pela paz, pela harmonia, pela fraternidade, estava a ser posto em causa precisamente pela globalização do conflito. E, portanto, o próprio Vieira, a partir daquilo que era a sua experiência portuguesa e europeia, nas viagens que tinha feito entre o Brasil e Portugal, não esqueçamos que Vieira viveu a sua vida entre dois continentes, entre o Brasil e Portugal, passando também pela África, nomeadamente por Cabo Verde, mas observando aquilo que era a realidade do velho mundo, a Europa, e do novo mundo e das suas potencialidades. E com a sua experiência de homo viator, homem que viajava, Vieira pôde fazer uma leitura do mundo, mas com base também daquilo que era a herança do chamado, que eu chamaria. Ele recebeu aquilo que foi a herança judaico-cristã e a herança que eu chamo do capital utópico. E o capital utópico, ou profético ou utópico, é o capital que dava instrumentos críticos para ler o presente e para repensar o presente em vista da construção de uma humanidade melhor, de um futuro melhor. E aí, nesse contexto e nessa leitura do mundo, que ele então sonha
tem o chamado Sonho do Quinto Império, que está escrito em duas obras principais. A História do Futuro, ele escreve uma obra que ousa intitular no século XVII de História do Futuro, e depois uma segunda obra, que é a obra que continua a História do Futuro e que reelabora numa obra maior, que ele considera a sua obra mais importante, que é a Clavis Profetarum, a chave dos profetas, onde ele pega precisamente nessa tradição profética como chave de leitura crítica para ler a realidade presente e para pensar utopicamente o mundo novo, o mundo diferente, depois que se consubstancia na utopia do Quinto Império. E o que é que o que é que significa essa utopia do Quinto Império numa leitura aos nossos olhos de homens e mulheres do século XXI? Realmente a utopia do Quinto Império resulta precisamente de uma observação crítica do presente e de uma apreciação do presente como o tempo e a história presente como estando em crise grave. Crise moral, crise política, crise social, em que a humanidade estava de algum modo em perigo de sobrevivência devido ao aumentar dos conflitos, e nomeadamente no contexto também da sua visão católica. Ele preocupava imenso a emergência das potências europeias, protestante, holandesa, inglesa, e portanto também no quadro do conflito no seio do próprio cristianismo. Eu olhava a realidade presente como uma espécie de realidade pré-apocalíptica, e essa apreciação de que estaríamos a caminhar para aquilo que eram, no contexto das profecias bíblicas, para a chamada era apocalíptica, preocupava-o, e então ele vai conceber uma utopia em que olhará o fim da história também a partir daquilo que eram as profecias bíblicas, nomeadamente a profecia de Daniel, a estátua de Nabucodonosor, e a teoria dos 5 impérios, e também ligando com o Apocalipse e a chamada utopia do milenarismo, em que se projetava para o fim da história, antes da parousia final e do início da vida transterrena, da vida eterna, do fim da história. E imaginava-se os chamados 1000 anos, profetizou-se os 1000 anos de paz e de felicidade sobre a Terra. E é nesse contexto que ele então vai fazer esta proposta utópica, vai anunciar que haverá uma era na humanidade de 1000 anos sobre a Terra, um chamado Quinto, que ele depois designa como o Quinto Império, que será protagonizado por aquilo que nós podíamos chamar aquilo que era Portugal, o seu império e a sua liderança, que unia o Brasil, a África, o Oriente, portanto aquilo que era Portugal global no seu tempo, e que Portugal, o rei de Portugal, teria a liderança para instituir esse Quinto Império, e que seria um império marcado por um bipoder, um poder espiritual e um império de duas cabeças, uma cabeça política temporal e uma cabeça política espiritual, que seria o Papa. Portanto, mas esta utopia, no fundo, defende que será possível que a humanidade viva uma era de paz, fraternidade sobre a Terra. Era uma utopia que vai assumir características muito próprias e muito especiais, que vai fazer de Vieira, por um lado, o herdeiro de duas tradições, uma tradição profética cristã e judaica. Portanto, ele concilia aqui, de forma quase híbrida, sincretiza aquilo que é todo o profetismo cristão novo e cripto-judaico, com quem ele dialogou e que recebeu no contexto português, e também nas viagens que ele fez à Holanda, onde dialogou com Benassés Ben Israel, que era um grande rabino da sinagoga judaica. Ele tenta conciliar a tradição profética cristã nova e a tradição de já reelaborar no contexto do cristianismo, e assim conceber esse Quinto Império, essa idade feliz sobre a Terra.
Mas onde ele, e que no fundo é uma proposta de sociedade nova, de homem novo, por contraponto crítico em relação àquilo que era o projeto político presente em curso proposto pelos impérios europeus para a humanidade, e que era um projeto de dominação, de exploração dos mais fracos, de domínio de umas nações sobre as outras, em que haveria um sistema de exploração que estava a fazer crescer as grandes potências europeias, mas que estava a crescer um sistema de infelicidade, de desigualdade a nível global, que ele queria combater e que ele considerava que era uma espécie de projeto anti-judaico-cristão, que estava nos antípodas daquilo que era o projeto de Deus para a humanidade, que era a criação de um mundo harmónico, feliz, equilibrado na relação entre o homem, dos homens entre si e com a natureza. Ora bem, mas ele pensa um projeto do Quinto Império em que o ponto de partida, o laboratório fundamental para a sua realização, e é precisamente o contexto, como chamava assim, devíamos chamar a civilização luso-brasileira, onde o Brasil teria um papel absolutamente fundamental. Ele até, e devido realmente também à experiência de implantação de comunidades novas cristãs no Brasil, que os jesuítas estavam a protagonizar, com os aldeamentos missionários, as chamadas, que depois ficaram conhecidas como as célebres reduções missionárias que os jesuítas promoveram, organizando os ameríndios em comunidades com funcionamento muito próprio, e ele entendia que daqui do Brasil, do chamado Novo Mundo, podia surgir aquilo que era o laboratório da humanidade nova. Ele, na sua obra, e devido também ao amor que ele tinha, ao encantamento que ele tinha pelos seus missionários do Brasil, pelas comunidades ainda com quem trabalhava, ele vai dar um valor especial a esta nova humanidade que aqui estava a ser criada através do processo de evangelização, de cristianização, e que podia ser aqui o ponto de partida para um laboratório para a construção desse mundo novo. O que é que quer dizer? Essa ideia de criação de uma humanidade nova, que se globalizasse como nova, teria no Brasil, e nessa experiência de construção de nova humanidade, um ponto de partida fundamental. E, portanto, daí que, no contexto do sonho de Vieira do Quinto Império, Portugal e o Brasil serão o ponto de partida para a regeneração da humanidade, para a construção dessa utopia. E o que é que essa utopia tem de especial? É que é dado, portanto, a Portugal e o Brasil um protagonismo, uma espécie de distinção querida por Deus, no contexto da leitura providencialista da história que Vieira professava. Portanto, no fundo, aqui estaria o povo eleito, que seria o ponto de partida para a construção da nova humanidade na linha das profecias bíblicas. O Quinto Império e a sua elaboração como proposta utópica para um mundo melhor, um mundo diferente, elaborado no século XVI, num contexto muito especial, à luz daquilo que era a mundividência da época, à luz daquilo que eram também os pressupostos teológicos, científicos, culturais do tempo, considerando isso, há uma mensagem fundamental que ainda hoje é significativa e interessante, e de algum modo podemos dizer que nesse contexto Vieira acabou por, no fundo, desenhar na sua utopia um projeto para a humanidade que ainda hoje pode ser inspirador para atuarmos no nosso mundo globalizado em vista do seu aperfeiçoamento. Em primeiro lugar, Vieira considerou no seu Quinto Império a possibilidade de integrar aquilo que eram as especificidades de diferentes povos e culturas. E ele sonhou com o Quinto Império, não um império de dominação, mas um império de integração, de harmonia, de conciliação, de concórdia. Portanto,
nessa linha à luz da profecia de Daniel, em que o Quinto Império seria o Quinto Império do reino dos santos do Altíssimo, como está na interpretação dessa profecia do capítulo 2 de Daniel. E, contrariamente àquilo que eram os impérios anteriores, os 4 impérios, que eram impérios coloniais, de dominação, de subjugação do homem pelo homem, estes, em que existe uma forma política única que se impõe às outras e como homogeniza, Vieira vai defender que o mundo continuaria a ser como era. Cada povo, cada país continua com a sua forma política que teria, com as suas práticas culturais, com os seus costumes. Apenas o Quinto Império seria um império que seria uma espécie de autoridade mundial. Por isso é que alguns estudiosos, como Raymond Queneau, francês, que fez uma obra sobre Vieira nos anos 60 do século passado, chamada Profetismo e Messianismo, na obra do Padre António Vieira, defende que Vieira, com o seu Quinto Império, foi precursor da criação de projetos de autoridades mundiais para estabelecer a paz no mundo, como viria a acontecer no século XX e foram sonhados no século XIX, nomeadamente o projeto da ONU, das Nações Unidas, etc. Realmente o Quinto Império tinha uma proposta que ia nesse sentido, em que o reino de Portugal, o imperador português, não seria um imperador de dominação, de imposição política, de exploração económica, mas seria um conciliador do mundo. Os diferentes países do mundo, os seus impérios, na China, no Peru, no norte da América, na Holanda, continuam a ter as suas formas políticas e a sua forma de organização social. O que o imperador português faria era apenas, quando surgisse um conflito, uma desarmonia, algo que não contribuísse para essa harmonia global, enviaria os seus exércitos para pacificar e estabelecer a concórdia e para criar condições de existência fraterna entre os povos. Esse era o sonho de Vieira. E que os judeus, os africanos, os asiáticos, continuam a ter os seus costumes, podiam pôr em prática os seus costumes, as suas formas de viver socialmente, mas tudo isso orientado para a construção de uma humanidade que fosse santa, que vivesse em harmonia e em santidade entre si e com a natureza. Isso, e naturalmente, Vieira era cristão, mas tudo isso orientado para a construção de um mundo cristificado, isto é, para aquilo que era o sonho de Cristo para a humanidade. Uma humanidade redimida, uma humanidade que se amasse mutuamente, em que o mandamento do amor fosse realmente cumprido. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. E essa dimensão crística é que faria e é que permitiria que os homens e as mulheres vivessem durante 1000 anos em paz e em fraternidade sobre a Terra, e em que também a natureza, a relação com a natureza fosse harmónica. A natureza, e por uma graça especial de Deus, que ele acreditava que assim fosse, ia se tornar tão abundante que garantiria numa lógica de acesso aos bens de forma redistributiva, em que todos pudessem ter acesso àquilo que era o necessário para viver, para comer, para alimentar-se, para vestir e viver dignamente. Todos receberiam da natureza o suficiente para viver de uma forma próspera sobre a terra. Este era o sonho de Vieira no seu Quinto Império, e que de algum modo também configura aquilo que é um sonho que nós hoje temos para a humanidade, que é um sonho que também foi muito defendido e até reivindicado desde os anos 60 do século passado, com a ideia de mundialização, de globalização, que era o sonho da criação de uma cidadania universal, de uma cidadania global, em que nós nos sentíssemos do mundo menos como portugueses, brasileiros, chineses, etc., mas como cidadãos do mundo, como fazendo parte da humanidade no seu todo. E, portanto, a Terra, o planeta Terra, a nossa oikos, a nossa casa comum, que é a Terra, fosse uma casa onde todos pudessem viver de uma forma em que nos sentíssemos cidadãos da mesma pátria. A ideia da criação de uma pátria global e onde pudéssemos circular livremente e termos os mesmos direitos e os mesmos deveres nesta construção da casa comum. Nesse sentido, o Quinto Império acaba por
idealizar aquilo que é um sonho da humanidade que está escrito em todas as culturas, é que todos os homens se possam de algum modo viver sobre a Terra e a Terra ser a sua pátria comum. Portanto, é o ideal de construção de uma cidadania universal. E isso é dos sonhos mais belos do Quinto Império. Não havendo fronteiras, não havendo impedimentos, mas onde todos possam se sentir em qualquer parte do mundo como cidadãos do mundo e fazendo parte dessa humanidade que é no fundo a humanidade e a nossa pátria comum. Muito bem, muito bem. Eu acho que foi uma exposição muito bonita do Quinto Império, da tese do Vieira, e eu acho que é um projeto que, para nós, especialmente no Brasil, e o Brasil dentro de tudo que você está colocando, como você bem disse, desempenha um papel essencial nisso tudo. E a nossa realização como brasileiro sempre teve, de alguma forma, ligada à realização de determinados valores e princípios, que são valores e princípios que remontam a essas inspirações originais dos nossos fundadores. Então, eu gostaria muito de agradecer a tua fala hoje aqui, prezado professor, e desejar que nós continuemos em contato e refletindo sobre os rumos da história luso-brasileira e sobre o papel importantíssimo que a nossa civilização lusófona tem na história da humanidade. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E muito sucesso para este projeto maravilhoso que anunciou todo o Instituto Realitas e pelo seu trabalho extraordinário aqui no Brasil. Obrigado, professor. Muito obrigado.